Olá, estamos começando mais um programa Opinião e Debate aqui na MultiTV, canal 7 da Via Cabo. Hoje eu e Sueli Petrucci estamos recebendo Margarida Stella para conversarmos sobre diversidade sexual. Margarida é presidente da comissão da OAB Campus de Diversidade Sexual. Vamos primeiro dar uma olhadinha nesse vídeo. Respeito à diversidade, essa é a principal reivindicação da comunidade LGBT. No Brasil, ainda não existem leis federais que criminalizem atitudes de preconceito contra homossexuais. Victor De Wolf é diretor da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Ele enumera os casos de homofobia que aconteceram recentemente no estado do Rio de Janeiro. Histórias que também se repetem em outros estados do país. Apenas os crimes tipificados como homofobia são, em menos de um ano, mais de 1000 casos que foram registrados nas delegacias legais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, como sendo crimes de homofobia. Homofobia? Bah, eu não sei dizer o que é. Alguma coisa relacionada ao homem, fobia. Não sei. Mas quem conhece o significado dessa palavra que tem se tornado tão frequente nos noticiários, sabe que o assunto é bem sério. A homofobia é um preconceito, é um preconceito. É a aversão a homossexuais. Um preconceito que mata. Preconceito que em 2010 matou 260 pessoas no Brasil, segundo pesquisa divulgada pelo Grupo Gay da Bahia. O número representa um crescimento de 31,3% em relação ao índice de crimes dessa natureza registrados em 2009. Dar visibilidade a esse trágico cenário de violência e dor tem sido a luta da assistente administrativa Angélica Ivo. O filho dela, Alexandre, de 14 anos, integra as estatísticas de morte por homofobia registradas em 2010. As investigações policiais apontam que Alexandre Ivo foi seguido, torturado e espancado até a morte por 3 homens. Os suspeitos respondem ao processo em liberdade. Ele sofreu um crime de homofobia, sim. Foi uma coisa desproporcional, né? 3 ou 4 pessoas contra um, né? Com porte físico maior que o dele. Meu filho morreu sendo surrado. A homofobia, ela se caracteriza por toda forma de discriminação, violência, humilhação a um jovem, a uma criança, a um adulto que seja lésbica, gay, bissexual, transexual ou travesti. A violência física, muitas vezes, ou a humilhação, a família é um locus onde isso acontece demais. E um outro ambiente que eles apontam, muito significativo, são as escolas. O que a gente percebe e pode detectar nas pesquisas desenvolvidas tanto pelo MEC como por outras organizações e que o MEC tem acompanhado, é que o processo de discriminação e de violência com relação à população LGBT, ela está presente nas escolas, né? Então, a homofobia ela não é um tema que o MEC vai apresentar às escolas por meio dos cursos de formação, por meio dos materiais que o MEC disponibiliza. É um tema que já está presente e que a gente precisa, enquanto gestores, né, dos sistemas educacionais, dar os instrumentos, né, para que os profissionais possam ressignificar essas situações. Diga não à homofobia escolar. Esse é o nome do projeto desenvolvido aqui na Escola Estadual de Ensino Fundamental Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Em 2010, o projeto recebeu o prêmio Educando para a Diversidade Sexual. E é essa história que a gente veio conhecer hoje. Como é que a questão da diversidade sexual passou a fazer parte do cotidiano aqui da escola? Começou realmente assim, a gente pensar e debater no assunto com a chegada da professora Marina aqui na escola, né? A professora Marina veio para a nossa escola como Mário, né? Com a figura masculina, né? Vestia-se de homem, conhecida, se apresentava como professor Mário. Eu já vinha num processo de transformação, primeiramente psicológica, né? Aquela coisa assim de me libertar de algumas amarras, sair de uma cidade do interior e vir para uma cidade maior. Então essas possibilidades foram ampliadas, eu comecei a perceber que eu poderia deixar o cabelo crescer, um brinco na orelha, e eu percebia que aquilo
poderia parar por ali, né? Eu deveria continuar o meu processo porque era o que eu me identificava. E retornei transexual assumida no salto. E aprendendo a respeitar a Marina, eles aprendem a respeitar os outros professores também. Eu só tinha um pouco de receio com relação a os gays. Aí a professora conversou com a gente, minha mãe também conversou em casa, e agora eu lido super bem com isso. Hoje em dia a sociedade está melhorando, digamos assim, e aceitando as diferenças, as opções de cada um. E então é muito importante assim que seja trabalhado não só nas escolas, mas que também na televisão, enfim, para que as pessoas tenham mais, que aceitem melhor. Na medida do possível a gente busca, né, esclarecer. Então acho que é dentro desse sentido, assim, realmente de conscientizar o aluno para que ele perceba em que mundo ele está inserido, né? E o que é ser cidadão. Nesse campus do Cefet, a questão da diversidade sexual passou a fazer parte da escola. É esse projeto que a gente vai conhecer agora. O objetivo da gente era fazer nas salas, dividir, era descobrir o preconceito na escola, se é presente. Todo o caminhar para a produção da pesquisa, ele seguiu os trâmites que nós teríamos no ensino da produção de pesquisa, produção de texto. Então, o aluno, em vez de ele trabalhar com dados externos, em vez de começar uma discussão do nada, ele fez a construção do conhecimento dele, porque ele coletou os dados, ele analisou, ele transformou esses dados em texto para o relatório, em texto para o jornal da escola. Então, houve um engajamento dos alunos que, de certa forma, contagiou os professores também. Pois é, viram? Margarida, por que foi criada essa comissão de diversidade na OAB Campus? Bem, toda criação de alguma coisa, mudança e tudo, vem da exigência da sociedade, né? Então, a OAB se sentiu necessitada de criar essa comissão para acompanhar a sociedade. Porque o trabalho da OAB não é simplesmente dentro das seções e subseções, é junto com a sociedade, né? Então, no caso, por isso que foi criado, e também porque os movimentos sociais, sentindo necessidade de um apoio de direitos, né, buscou a OAB para representá-la perante a luta pelos direitos dele de forma, pela jurisprudência, pela lei, né? E qual o trabalho exatamente que essa comissão desenvolve? São várias questões, né? Essa comissão especializa advogados que têm interesse de também atuar nessa área, né? Porque diversidade sexual e direito homoafetivo é uma especialização do direito, né? O direito homoafetivo. Então, a gente tem uma das pautas é especializar os advogados que queiram militar nessa área, né? Porque é uma coisa muito nova. Me parece que a legislação, inclusive, ainda nem foi muito adequada. Hoje vai mais pela jurisprudência, que os tribunais superiores aí estão começando a fixar, do que propriamente pela lei. Perfeito, perfeito. A gente também tem que busca também tentar o comportamento da sociedade, aos poucos, trabalho de formiguinha, né? Para que essa sociedade, principalmente em lugares como campos, né? Que as pessoas ainda têm um preconceito muito acirrado em relação aos direitos, porque nós não estamos aqui discutindo religiões nem nada, nós estamos discutindo o direito. Não estamos discutindo opiniões. Exatamente. Nós estamos discutindo uma situação que existe de fato e direitos. É o direito individual, né? Os direitos individuais e coletivos e difusos, né? E, por exemplo, quando a gente fala em questão de casamento, a gente está falando o quê? Casamento em cartório, não? Nada mais do que isso. Certo. Sabe? E as pessoas às vezes estão confundidas. A gente também tem elaborar ações, como a gente tem feito aqui em Campos, nós já fizemos várias ações, fizemos todo o calendário que tem de diversidade sexual, a gente marca, entendeu? Traz pessoas, nós trouxemos já o Wagner de Almeida, que é uma figura internacional, um educador, um cineasta, trouxemos a Ione Língida, que é 30 anos do movimento de mulheres lésbicas do Rio de Janeiro e também conhecida, né, no Brasil. Mas essa comissão vai abordar esse assunto só dentro das escolas?
ou no todo, na sociedade? Não, em toda a sociedade. Inclusive, foi bom você falar na escola, né? A gente está precisando de mais pessoas nessa comissão, porque a única advogada que até o presente momento aceitou abraçar essa comissão aqui em Campos fui eu, embora outros advogados foram convidados, não até o presente momento não se apresentaram. E não digo que é questão de tempo, não. Tempo a gente que faz. Nem que seja pouco ou não, mas Vejamos uma coisa, essa diversidade sexual, eu acho que já é um assunto que está no mundo. Tá, exatamente. Então, não vejo por que esses milindres, eu não uso, eu acho que a palavra preconceito pesa demais. Mas eu acho que pesa quando a gente quer falar e não pesa no preconceituoso. Sim, sim. Ele é tão preconceituoso que ele mesmo que está criando uma situação em que ele teria que ser julgado, não a causa que ele está expondo. Sim, sim, sim. E é muito difícil. Por exemplo, você falou em escolas. Eu não vejo aqui em Campos nenhum trabalho sendo efetivo em termos de crianças Mas, Margarida, por que isso? Por causa do preconceito? Muitas crianças afastam da escola. Por causa do preconceito? Porque muitas vezes quando vai se falar em abordar esse tema na escola, as pessoas têm posturas como, vou ensinar as crianças a ser gay, vamos exatamente. Não, eu acho que o esclarecimento... Peraí, nós estamos aqui no século XXI, não é lá, sem dúvida, 1800 e não sei quanto, que a minha avó não podia saber como seria a noite de núpcias. Peraí, isso já foi, já passou, já acabou. Hoje a coisa é muito mais aberta, muito mais... Mas é tão aberta assim na realidade? Claro que não, nós estamos acabando de dizer que não. É aberta pra gente e para algumas pessoas e, como ela falou, internacionalmente. Sim, mas peraí, o assunto tem que ser aberto. Tem que ser, mas as pessoas não querem discutir. Então por que pode condenar o racista e não pode condenar um preconceituoso à homofobia? Exatamente. Tá aí uma pergunta, alguém me responda, por favor? Sim, uma boa pergunta. Mas seria muito importante que esse tema fosse abordado de forma mais aberta na escola. E mais, aqui em Campos não tem movimento social LGBT. Aqui em Campos tem uma pessoa que tem uma boate, né? Sim. Não vamos citar nome. Sim. Já teve um quiosque e que interessa levar essas pessoas lá para a boate da pessoa para poder... Essas pessoas certamente são rentáveis. E mais, essas pessoas às vezes são abandonadas pelas famílias e... vão para lá, a pessoa com aquele lero-lero, não sei o que, acaba a pessoa lavando as coisas, fazendo serviço. Inclusive, a pessoa tem a castimanha de querer pegar pessoas preparadas. Sim. Não tem aquele tipo de pessoa que eu sou muito sabida, muito esperta. Sim. Pegar pessoas preparadas para trabalhar para ela. Então, a única coisa que ela faz aqui é a parada gay. E a gente está tentando trabalhar em relação a esclarecimento de direitos, mas ela simplesmente pegou na mesa de mulheres, botou 4 homens. E esses 4 homens, 2 deles, um é professor, 2 professores, eu estou assim apavorado, como que eles aceitam um negócio desse quando a gente tem um trabalho de mulheres realizado no município. Então o que acontece? A pessoa, quando é muito vaidosa, ela também pega por essas armadilhas, entendeu? Mas você falou na mesa de mulheres de que? Aí é um outro assunto. Da capacitação das pessoas que estão na parada. Porque as pessoas irem lá para a parada só em si... Por isso que o Rio tem suas capacitações, entendeu? Tem o trabalho do Rio Sem Homofobia, exatamente porque sabe que as pessoas precisam se esclarecer dos seus direitos. E como que elas vão se esclarecer dos seus direitos? Se isso é uma lei que está vindo, é lei federal, já passou pelo Estado, não está sendo aplicado em Campos, é isso? Não, o que não está sendo aplicado em Campos é simplesmente não tem movimentos sociais, entendeu? As pessoas estão com medo de se expor? Tem medo de se expor e as mais espertas dizem que estão fazendo um trabalho, mas não estão, entendeu? Você fazer um trabalho de ter, eu quero ter um comércio... Cadê a liberdade de expressão?
Não, e as pessoas, liberdade de expressão, a gente luta por ela também. As pessoas não querem lutar. É mais cômodo para elas esperarem outros grupos lutarem e receber de mão beijada né, os direitos. Digamos assim, juridicamente falando, nós temos algum caso, claro, objetivo de homofobia acontecido aqui? Que tem vários, entendeu? Sim. Tem vários, mas as pessoas, para poder a gente encaminhar esse tipo de coisa, as pessoas têm que realmente se sentir incomodadas e procurar pra gente encaminhar. Agora, como que a gente vai encaminhar? Mas eu te pergunto uma coisa, dentro da nossa OAB, por exemplo, tem advogados que estariam fazendo um trabalho em defesa dessa... Eu que sou advogada, que estou fazendo esse trabalho. No momento só você? Porque até agora não tenho buscado, não tem ninguém para... Mas na hora que chega um debate para ir num rádio, na televisão, aparece uma pessoa de gente que inclusive tem um que é pastor e advogado. Eu nunca vi isso, um pastor e advogado. É convidado como advogado. Não sabe nada de diversidade. Sim. Aí uma hora ele fala como pastor, outra hora fala... Então, não, peraí, ele foi convidado para uma coisa, ele tem isso, não, mas não funcionou assim. Então entendeu? O município não está fazendo absolutamente nada sobre isso? Não, muito pelo contrário. E às vezes as pessoas falam, não, porque a gestora do município é religiosa, nós não podemos tocar nesse assunto. Peraí. Mas antes dela ser uma religiosa... Ela é gestora de um município. Não foi ela que me disse. Alguém, entendeu? Que secretariava ela, na época nem está secretariando mais, que disse para mim, quando vamos abrir um trabalho dentro que é importantíssimo. Não. E essa pessoa virou para mim, esse trabalho vai ser muito evoluído e tal, fica meio difícil. Então... Difícil porque evoluído para os campistas? Não, evoluído para ela, né? Foi ela que falou, eu acho que em relação a ela. Que ela tava, sabe, tudo que a gente fala é em relação a gente até, né? É isso aí. Peraí, preconceito não é crime? Preconceito é crime, sim. Entendeu? Você preconceber. Agora, a gente não tem ainda. Não, o racismo é um preconceito. Mas aí a gente tem uma legislação já pronta. E, inclusive, que eu ia falar para você, depois eu vou mostrar para você. Vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos já com o segundo bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 7 da Via Cabo. Não saia daí.